Bom dia a todos. Chegando agora no mercado, mais um dia de operações aqui e a gente já está negativo. Por que isso? Eu fiz uma entrada aqui, esqueci de olhar aqui, ó, na regra stop. Estava 30 scalp aqui, ó. Ou seja, eu estava com uma regra de scalp de 50 contratos. é, E aí, o que que aconteceu? Eu fiz a entrada e não reparei que a regra estava errada. E aí fiquei negativo aqui em R$ 50. Aí agora eu tirei a regra scalp e consertei aqui a operação. E vamos ver se ela vai dar aqui o nosso alvo de 50% aqui, ok? Mas isso acontece, pessoal. A gente às vezes erra, esquece de observar. Muitas das vezes, já aconteceu comigo, por exemplo, de eu clicar, ao invés de clicar para comprar, eu cliquei para vender, ou às vezes eu, ao invés de clicar para vender, eu cliquei em comprar, entendeu? Essas coisas acontecem, então a gente precisa sempre observar isso aqui, ó, a regra stop que a gente esteja usando, né? Hoje, por exemplo, você vê, já fiquei negativo aqui em R$ 50, por quê? Eu estava com uma regra scalp aqui de 50 contratos, eu não observei isso, eu simplesmente cheguei e cliquei, entendeu? E mesmo assim, quando eu vi, ainda tinha clicado errado, porque em vez de eu clicar para vender, eu cliquei para comprar, né? Ou seja, como era uma regra scalp de 30 pontos, com 50 contratos, então ela executou rapidinho ali, não deu nem tempo de mostrar aqui na gravação esse erro aí, mas isso foi exatamente isso que aconteceu, por isso está negativo aqui em R$ 50. Porém, eu fiz essa venda, tá? Agora sim eu estou vendido corretamente na operação que eu queria estar, que seria vendido, e vamos ver se o preço vai dar aqui o nosso alvo de 50% ou se ele vai dar ali o nosso stop, tá bom? É, Então, para o vídeo não ficar muito grande, eu vou dar uma pausa no vídeo e quando o preço estiver chegando próximo do nosso ganho ou do nosso loss, a gente retorna. Desde já eu já peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe e deixe seus comentários para que a gente possa se interagir e juntos a gente se desenvolver aí no mercado, tranquilo? Então, já já a gente volta. Como vocês podem observar, pessoal, aqui com esse preço, neste andamento que está, se ele vier aqui e der o nosso alvo, tá bom? A gente simplesmente vai ficar no 0 a 0 aqui, ó, tá? Por causa de um erro técnico aqui, que eu vacilei e esqueci de observar que aqui na regra stop eu tinha uma regra de 30 pontos, tá? A regra de scalp de 30 pontos, e aqui na quantidade estava 50, né? Então eu simplesmente cheguei clicando e esqueci de observar isso. Por isso a gente está negativo aqui em R$ 50. Mas, agora sim eu estou na operação correta, que é de venda. E se ele vier aqui dar o nosso alvo, a gente vai ficar positivo aqui, né? A gente vai ter tido este gain e vai estar positivo aqui, sei lá, em R$ 2, R$ 3, por aí afora. Porque ele vai pagar para a gente a, a- o loss aqui, né? Da regra da entrada errada que eu fiz no início. E a gente fica no 0 a 0 ali, como se diz. Então, vamos aguardar, deixa o preço trabalhar, tá? Deixa o preço trabalhar aí e vamos ver o que que vai acontecer aí, se ele vai dar o nosso gain ou não. Lembrando que os últimos trades eu estou fazendo dessa forma, né? Eu coloco a minha entrada, o meu gain, o meu loss e deixo o preço lá. Ou ele vai lá e paga para a gente, ou ele vai lá e stopa a gente. Ontem, por exemplo, quem assistiu aí o vídeo pode ver que eu fiz uma entrada nesse candle aqui, ó. Esse candle aqui, ó. Eu fiz a entrada no candle 8, tá? Esse pavio que deixou todo esse pavio. Esse candle 9, ele simplesmente desceu 250 pontos certinho, pegou meu stop e subiu tudo e foi no gain, que meu gain estava exatamente aqui, nesse topo, ó. Entendeu? Então, olha só, o preço simplesmente foi lá, pegou meu stop e voltou tudo e foi no gain, tá? Depois ele teve toda essa queda, aí eu não vi mais, porque eu não fiquei mais no mercado, né? Mas é incrível como às vezes acontece isso. Às vezes você entra na operação, o preço só vai lá, busca seu stop e vai na direção do seu gain, tá? Isso acontece demais, 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 tá? Então é por isso que eu estou nesse esquema aqui, ó. Eu entro, coloco meu loss, meu gain, 250, e deixo o preço trabalhar. Ou ele vai lá me pagar, ou ele vem me estopar. O que que acontece? É, eu percebi que fazendo dessa forma, take ou stop, entende?
fazendo take ou stop, o preço ele tem dado mais gains, entende? Eu vi que tem dado mais gains, né? Então, é, a gente tem saído menos no loss ou no 0 a 0, entende? Porque é, às vezes tem períodos que a frequência de mercado tá pequenininha, e aí o que que acontece? Essas pontas, né? Esses pavios aqui, que a gente chama de, a maioria do pessoal chama de pavio, que na verdade o nome correto disso é zona de proteção de preço, né? Onde o preço sofreu ali proteção, defesa. O que que acontece? Às vezes fica muito grande, né? Igual teve dias para trás aí que essas zonas de proteção tava de 400 pontos, 600 pontos, imagina, 600 pontos só de pavio, né? Então, é, o que que acontece? Fica inviável você trabalhar com stopzinho de 100 pontos, como eu estava no início com stopzinho de 100 pontos. Ainda é possível entrar com stopzinho de 100 pontos? Ainda é possível. Olha só o que que aconteceu aqui, pessoal. O preço foi lá, triscou lá no nosso gain, não pegou a nossa ordem ali e tá por ali. Mas é o que eu tô falando, né? É, eu resolvi fazer dessa forma, entrar, colocar aqui a minha entrada, meu loss, meu gain e deixar o preço trabalhar, para ver o que que acontece, né? Então vamos ver aí se ele vai pagar a gente ou se ele vai querer voltar tudo daqui e fazer feio, né? Não pode. Vamos ver o que que vai acontecer aí. Eu já vacilei aqui no início, né? Eu estava com uma regra errada e fiquei negativo em 50, então se ele me pagar agora, a gente fica positivo no 0 a 0, né? É, mas é isso, deixa o preço trabalhar aí. Vamos ver o que que ele vai acontecer ali. Enquanto isso, a gente vai batendo papo, vai conversando. Esse vídeo talvez fique um pouquinho grande, né? Mas como o preço já chegou tão coladinho lá, eu não vou nem dar uma pausa, porque senão daqui a pouco ele dá aquele tique e pega a nossa ordem e a gente nem vê. Então deixa lá, deixa o preço trabalhar. Enquanto isso, a gente vai batendo um papo. Então, o que que aconteceu? Olha só, se eu tivesse com um stop, né? Ontem, por exemplo, a partir da minha entrada, que foi na abertura desse Candle 9, é, o que que aconteceu? Eu coloquei o meu alvo no topo, porque o preço respeitou os 50. Olha, pessoal, deu o nosso alvo lá e a gente ficou positivo em R$ 2, tá vendo? Pode ser que ele continue caindo, tá bom? Pode ser que ele continue caindo, mas é isso. Pelo menos aqui a gente ficou é, no, no 0 a 0 ali praticamente, né? Então é isso. Então o que que aconteceu? Eu fiz a minha entrada ontem aqui, tá? Em 112, 111.280. Aí o preço simplesmente coloquei meu alvo no topo aqui, tá? Que estava de 300 pontos, olha só, 300 pontos, pois o preço simplesmente não respeitou aqui os 50%, o preço voltou a fechar lá embaixo no 38,12, simplesmente pegou meu stop, olha lá para você ver. Ó, pegou meu stop, que estava ali de 250 pontos, simplesmente pegou o stop e voltou tudo, estourou o topo. Ou seja, primeiro ele deu stop na gente de 250 para depois ele ir lá no gain pagar, né? Depois é óbvio que ele reverteu o preço aqui, ó, e deu toda essa queda aqui o resto do dia, né? Mas isso acontece, entende? E já teve operações que eu fiz exatamente isso, ó. Eu entrei na operação, coloquei meus 250 lá de loss, o preço foi lá por um tique, duas vezes por um tique, tá? Tanto no candle que fechou quanto no próximo que abriu. Triscou no meu loss, não deu loss, voltou tudo e pagou, tá? É o que aconteceu aqui ontem, ó. Se eu tivesse entrado, por exemplo, um pouquinho mais abaixo, né, que fosse 10, 15 pontinhos mais abaixo, ele teria triscado no loss, não teria dado loss e teria ido lá e teria pago, tá? Hoje, por exemplo, eu entrei com uma regra de stop errada, que eu tava com essa regra aqui, ó, né? Uma regrinha de scalp, que o curso que eu fiz, a gente aprendeu a fazer scalps, né? E são exatamente com os scalps que a gente faz aquela questão do preço médio lá que o professor ensina, né? Nas lives de quinta-feira lá no YouTube. Então, eu fico treinando, né? Depois que eu faço aqui a minha operação aqui e tal, do videozinho para postar lá no canal, coloco a minha regra scalp aqui e fico treinando, né? E aí, realmente, com mais contratos na mão, com mais poder, né, de operação, a gente
consegue de fato fazer bonito, né? Então, assim, eu vejo que eu sempre saio positivo quando eu uso a regra scalp, quando eu uso, quando eu faço o preço médio, que na verdade o preço médio que a gente aprendeu é o preço médio a favor, tá? E então, por exemplo, imagina que essa linha amarela aqui, ó, é a minha entrada. Imagina que eu fiz essa entrada aqui, exatamente nesse ponto. E aí, quando no fechamento do candle, ou até mesmo do segundo candle, a gente faz uma parcial, por exemplo. Imagina que eu esteja aqui nesses 111.403, eu entrei vendido, correto? Imagina que eu sei que o preço tem alvo no 50%, e aí eu coloquei a minha saída aqui no 50%. Ó. Então, dos 50% até na minha entrada, são 431 pontos, ok? Então, quando chega aqui, imagina que eu entrei com dois contratos. Quando chega nesse ponto, eu descarrego um contrato, ou seja, eu tiro um contrato da boleta e ficou um contrato só. Então, quando eu descarrego esse um contrato, o que acontece aqui? Essa minha entrada, ela simplesmente vai subir 400 pontos lá para cima. Entende? Ela vai subir lá para cima, 400 pontos. E aí a minha entrada que estava aqui, ó, em 111.280, ela vai subir 400 pontos lá para cima e eu posso ficar aqui no meu ponto de entrada protegido, ou seja, esses 400 pontos que andou daqui da minha entrada até os 50%, eu já estou com ele no bolso garantido e eu estou protegido aqui no meu ponto de entrada, tá? Com um contratinho na boleta, deixando o preço trabalhar para colocar mais algum dinheiro no bolso. Então, assim, o preço médio a favor é muito interessante, né? É muito interessante. Inclusive, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui como funciona. Deixa eu ver aqui, ó. Preferências. Eu acho que é aqui mesmo, exatamente. Eu acho que é aqui, ó. Preferências. Aí a gente vem aqui em. Deixa eu ver aqui. Posição, tá? Às vezes vai estar day trade. Na plataforma de alguém pode ser que esteja day trade. Então, para a gente configurar o preço médio, você vem aqui ó, em posição. E aqui, ó, tá vendo? A gente marca essas duas opções aqui, ó. Preço do trade e melhor oferta, tá? Preço do trade e melhor oferta, clique em aplicar, ok, e pronto. A partir do momento que isso acontece, é, a gente faz a entrada, tá bom? Estando configurado lá daquela forma, a gente faz a entrada e aí, vamos supor, você entrou aqui, ó. Eu uso o scalp de 30, igual tá aqui, ó, tá? Então, assim, você entra vendido nesse ponto, aí 30 pontos à frente, né? Você pode descarregar 30 pontos, 50 pontos, você descarrega, vamos supor, se você entra com 2, você descarrega um, ou se você entrar com 5, você descarrega 4, por exemplo, porque assim o seu preço médio vai andar, né? A linha de entrada que era aqui, ó, ela sobe lá para cima se você tiver vendido, e aí você fica protegido no seu preço de entrada, deixando o preço trabalhar. E o preço está indo embora, pessoal. Olha só isso, interessante. O preço está indo embora, tá? Se eu não tivesse feito a minha entradinha errada aqui, ó, né? Nesse ponto que foi a minha entrada errada, eu já estaria, por exemplo, ó, com 414 pontos, né? Na mão, porque o candle acabou de fechar, né? Então aqui era o alvo 38,2, ó, tá? O preço já buscou aí o alvo dele e é isso, entendeu? Então funciona dessa forma, tá? Pessoal, eu peço que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, deixe seus comentários para que a gente possa interagir e juntos a gente se desenvolver nessa profissão de trade, tá ok? E é isso, pessoal. É, Como eu já disse em vídeos anteriores, né? Eu busco aqui fazer uma operaçãozinha só. Vocês verem que eu fiz aqui uma única operação, acabei ficando não observando aqui a regra que estava aqui. Tinha uma regra scalp, né? E acabou é, dando errado aqui, fiquei negativo em R$ 50, mas depois eu fiz a operação certa de venda e aí sim o preço pagou para a gente ali os R$ 50 e a gente ficou positivo ali é, em R$ 2 porque eu estava com um alvo aqui de 260 pontos, tá bom? Então é isso. Se inscreva no canal, deixa o like, compartilha o vídeo, tá? E deixe seus comentários aí para que a gente possa se interagir e juntos a gente se desenvolver aí nessa profissão de trade, tá bacana? Um abraço a todos e até o próximo trade.